A partir desse momento, nós passamos a falar na tela sobre a questão da responsabilização estatal. Nós estamos estudando esta parte dos sistemas internacionais de proteção e dentro dessa parte nós já falamos a respeito dos mecanismos de implementação e agora nós falaremos sobre a responsabilização estatal. Pois bem, em que modo e de que forma essa responsabilização estatal pode acontecer? Nós passaremos a falar exatamente sobre este ponto a partir de agora. Então na tela, por favor, desde já passemos diretamente às primeiras noções gerais ao conceito e eu trouxe a seguinte referência, veja só. Na verdade, isso aqui é uma citação do professor Mazzuoli. A responsabilidade internacional do Estado é um instituto jurídico que visa responsabilizar uma potência soberana pela prática de um ato atentatório, ou seja, de um ilícito ao direito internacional perpetrado contra os direitos ou a dignidade de outro Estado, prevendo certa reparação a este último pelos prejuízos e gravames que injustificadamente sofreu. A ideia da responsabilização estatal, claro, este é um conceito amplo, trazido no âmbito do direito internacional público, mas que vale aqui para nós na esfera dos direitos humanos. A ideia aqui é a seguinte, pessoal. Um Estado, ele abre mão, em certo momento histórico, lá em 1945, a partir de 1945, e ele abre mão ou exerce a sua soberania para se vincular a um organismo internacional que tem um objetivo maior, que vai beneficiar, evidentemente, aquele Estado. Como formas de resolver conflitos, nós temos a previsão de conflitos que surjam em razão dessas normas, em razão dessas regras internacionais que foram compactuadas. Nós temos mecanismos amigáveis, amistosos, e também temos mecanismos contenciosos, E aí o que acontece? Toda vez que houver uma violação por parte de um Estado daquelas obrigações ou a prática de algum ilícito em razão daquelas obrigações assumidas, por exemplo, o Estado deve respeitar o direito das crianças e dos adolescentes. Se não respeitar, poderá ser demandado internacionalmente. Estou hipotetizando totalmente aqui. E ele foi lá e não respeitou e violou aqueles direitos. Surge o quê? Surge uma pretensão para que ele possa ser exigido a reparar, a cessar essa violação e a reparar os direitos humanos das crianças que tiveram seus direitos violados por conta daquela atuação. Isso se tenta, num primeiro momento, fazer de forma amistosa, de forma amigável. Nós temos lá os relatórios, nós temos recomendações, temos as comunicações interestatais, enfim, nós temos uma série de mecanismos de implementação que já foram estudados. Mas pode acontecer de não se resolver a situação de forma amigável. E aí nós temos efetivamente a possibilidade ou a necessidade de se buscar a responsabilização por intermédio das cortes. E essas cortes são criadas, essas cortes são instituídas justamente com essa finalidade. Além da função consultiva, elas terão principalmente a função judicial ou contenciosa ou judicante, se você preferir, certo? Portanto, veja só, nós vamos estudar a partir de agora quais seriam os elementos desta responsabilização, nós vamos estudar o porquê essa responsabilização existe, ou seja, qual seria a finalidade que se pretende por intermédio dessa responsabilização, nós vamos investigar um pouco melhor esse tema, certo? Então, a partir do conceito já retratado, vamos lá falar inicialmente destes elementos da responsabilização. E são três os elementos, São três os elementos. Primeiro deles, nós temos a prática de um ilícito. No próprio conceito, nós vimos ali esta prática de ilícito sendo referida, ou seja, necessário existir uma ação ou uma omissão por parte do Estado contrária à norma internacional de direitos humanos. A norma dizia respeite, a norma dizia não haja, ele não respeitou e ele agiu. Não faça, ele fez, faça, ele não fez, certo? Há um descumprimento. Importante que você entenda o seguinte, que pode decorrer essa prática de um ilícito de uma ação violadora dos direitos humanos, mas também de uma omissão. Quando o Estado assume algumas obrigações de caráter prestacional, notadamente no campo dos direitos de segunda dimensão, devendo fazer e não faz.
ele também pratica um ilícito. Um ilícito é praticado por omissão ou por ação ou por omissão, tá bom? Então, primeiro elemento da responsabilização tá aí. Segundo elemento da responsabilização é a imputabilidade. Ou seja, a necessidade de você relacionar o quê? Você relacionar este ilícito a um agente. Ou seja, você tem um ilícito e você tem um agente. Você tem um Estado, no caso aqui, um agente estatal, ou alguém que represente o Estado. Se esse ilícito tiver relacionamento, estiver ligado, houver nexo causal entre o agente e o ilícito, nós temos o quê? A imputabilidade. Ou seja, nós podemos dizer assim, foi você quem fez. Foi você quem fez e não poderia ter feito, foi você quem não fez e deveria ter feito, tá? Imputabilidade, o próximo elemento. Claro que é muito, né, você já deve estar olhando assim, dizendo, professor, eu já estudei direito civil, e é alguma coisa muito semelhante ao que eu vi no direito civil, até mesmo no direito penal, de certa forma está certo, é isso mesmo. Você vai procurar elementos que justifiquem a atuação e a responsabilização de quem praticou ilícitos no âmbito dos direitos humanos. Na tela, terceiro elemento é o prejuízo, ou seja, o dano ao direito humano da vítima. Não que esse dano tenha que ser demonstrado, não, a minha dignidade foi ferida em tantos %, por exemplo, né? Mas realmente prejuízo ao direito, né? Então o dano ao direito humano da vítima. A pessoa tinha liberdade e teve sua liberdade cerceada de forma arbitrária. A pessoa tinha o direito à vida, mas ela foi submetida a um tratamento de tortura, né? Um tratamento totalmente indignatório. Surgiu a violação? Sim, surgiu a violação. Então nós temos um ato ilícito que é imputável a um agente estatal e que gerou prejuízo, nós podemos buscar a reparação, ou melhor, nós podemos responsabilizar para, como consequência, reparar ou indenizar aquele direito humano violado, ok? Pois bem, tá aí para vocês os elementos de responsabilização. Então, toda vez que nós falarmos sobre uma ação internacional, sobre uma ação perante uma corte internacional, nós teremos para que determinado Estado seja responsabilizado a prática do ilícito, a imputabilidade e o prejuízo. No que diz respeito à prática do ilícito, é necessário se verificar o quê? Ele é verificado a partir do quê? A partir das normas internacionais, a partir das convenções gerais, a partir das convenções específicas que estão descritas, que foram criadas e o Estado se vinculou, né? Então essa que é a questão e é justamente este ato ilícito que linka a responsabilidade à Convenção Internacional de Direitos Humanos. Na tela, por quê? Qual é a finalidade? Para quê? Quais seriam as finalidades, melhor dizendo, desta responsabilização? Por que o Estado é responsabilizado? Tão somente porque ele assumiu esta obrigação internacionalmente? Claro que sim, mas esta responsabilização, e somente se justificaria responsabilizar alguém por violação aqui de direitos humanos, se houver por três finalidades. Primeira, nós temos uma finalidade preventiva, né? Uma finalidade preventiva. Na verdade é o quê? Qual que é a ideia? A partir do momento que você vê o teu vizinho se ferrando porque ele violou uma norma que ele não poderia violar e você também está submisso a essa mesma norma, não viole. Porque se você violar, você irá ser responsabilizado também. Então a finalidade preventiva, ela atua como um mecanismo de coação. Busca coagir os estados a observarem as obrigações assumidas. Certo? Então vamos lá. Próximo. Repressiva. É uma resposta à violação de direitos humanos perpetrada. Busca reparar ilícitos praticados pelo Estado. Então é o seguinte, olha, você não poderia ter violado, violou, portanto você será o quê? Responsabilizado. Você será repreendido por tal conduta. Certo? É justamente a repreensão que dá autoridade ao sistema. Um sistema que não tem mecanismos de repreensão é um sistema que perde autoridade, que perde, em certa forma, a sua própria legitimidade. Na tela. E, por fim, a função limitativa, né? E essa função limitativa é o seguinte, busca impor limites à atuação leviana e arbitrária dos estados capazes de rebelar relações pacíficas, né? Ou seja,
você tem ali uma questão de você dizer assim, olha, você pode agir, mas haja dentro do Estado de direito interno e internacional. Você observe as normas internas, observe as normas internacionais, para que você tenha uma boa relação, uma boa atitude interna e uma boa relação internacional com todos os países. Portanto, são os elementos da responsabilização, ok? Tá certo. Do que você viu até agora, você deve estar pensando o seguinte, olha, o Estado, então, ele poderá ser implicado num processo, numa ação internacional de responsabilidade por violação a direitos humanos. Então, ele é um dos sujeitos dessas ações, ele poderá ser demandado internacionalmente. Aí você vai dizer assim, olha, a finalidade desta responsabilização, ela é preventiva, repressiva e limitativa, mas ela, na verdade, foi criada por quê? Porque a própria organização internacional, as próprias convenções, elegeram alguns direitos que devem ser tutelados de forma especial. Ou seja, a finalidade última, e esses direitos dizem respeito a quem? Às pessoas. As pessoas que podem ter os seus direitos violados, tanto uma pessoa individualmente considerada, como um grupo vulnerável como todo, como um grupo de pessoas que sofreu a violação, né? Por exemplo, né, só basta pensar, uma pessoa individualmente, no caso, a Maria da Penha, né? Um grupo de pessoas, um grupo vulnerável, crianças, idosos, deficientes, um grupo de pessoas, aqueles prisioneiros, veja, toda a atuação, a proteção dos direitos humanos da pessoa encarcerada envolve um grupo, só que uma violação específica dentro de um determinado presídio, envolve o quê? Envolve aquele grupo de pessoas propriamente falando. Então veja que os destinatários da norma são vários, né? São vários. Essas são as pessoas que sofrem as suas violações aos direitos humanos. Então, por um lado, temos o Estado como agente causador, por outro lado, nós temos o quê? Quem sofre os danos praticados por esse agente são as pessoas, são as vítimas de violações de direitos humanos. E aí abre-se espaço para quê? Abre-se espaço para o próximo ponto da nossa matéria, né? Que é a questão relativa aos sujeitos ativos e passivos. Veja só, quem seria o sujeito passivo de responsabilização? O Estado. Quem sofre, quem poderá ser responsabilizado. Muito cuidado, porque aqui é muito comum, e isso aparece com alguma frequência lá nos nossos livros digitais, né? Muita gente me pergunta, professor, eu cheguei aqui, eu estava lendo o material e eu fico meio confuso, porque às vezes parece que o sujeito passivo é a vítima, às vezes parece que o sujeito passivo é o Estado, tá? Qual que é o certo? Muito cuidado, que aqui é uma leitura que você deve fazer de forma um pouco mais ampla, porque a doutrina trata disso de forma difusa. Sujeito passivo de responsabilização é quem pode ser responsabilizado. Quem que pode ser responsabilizado? É o Estado. Ponto. Ou o agente estatal, por exemplo, pela prática de um crime, né? Mas é o Estado. Em última análise, é o Estado. Certo? O sujeito, aí aqui nós temos o sujeito ativo, ou seja, quem tem a proteção, né, é a pessoa. Só que, por um outro lado, o sujeito passivo da violação é o próprio sujeito. Então, não interprete isso de forma fechada, como se tivesse uma viseira. Faça a leitura raciocinando os termos, que aí sim você consegue acertar questões de prova. Então, nesse caso, é o Estado nosso sujeito passivo, porque é o Estado que pode ser demandado, pode ser responsabilizado. Direta ou decorrente de ação ou omissão, ou pelas violações que causaram os seus nacionais contra outro Estado, indivíduos ou grupos de indivíduos, né, que nós acabamos de exemplificar. E também indireta, decorrente da omissão estatal, então veja, de forma direta em razão da omissão, ação ou omissão pelas violações, e também decorrente da omissão estatal pelas violações perpetradas por residentes contra indivíduo ou grupo de indivíduos quando o Estado não tomar providências. Olha que interessante, aqui é o Estado diretamente por uma ação ou por uma omissão gerando a violação. Na outra situação aqui é o Estado indiretamente devendo atuar porque houve uma violação por ação nacional. Esse é o caso da Maria da Penha. Quem que praticou as violações aos direitos humanos de Maria da Penha do Rosário? Foi o Estado? Diretamente não, mas indiretamente sim. Por quê? Porque o esposo dela, ele torturava Maria da Penha, ele tentou matá-la, deixou essa senhora paraplégica
e a partir daí o Estado foi demandado e não fez nada. Se internamente o Estado tivesse dado conta, né? Por exemplo, colocado o senhor lá preso, retirado ele do convívio social, aplicado uma sanção penal em razão da tentativa de homicídio, né? Também adotado algum sistema protetivo, algum sistema assistencial em relação àquela mulher, a Maria do Rosário, não haveria responsabilização. O Estado não poderia ser demandado. Mas o Estado não fez. Ele matou o processo, ele tentou matar, o processo seguiu, não deu em nada, até que até que o Estado foi demandado, né? Nesse caso, não foi uma violação praticada pelo próprio Estado. Não foi uma omissão quando o Estado deveria agir. Foi uma omissão do Estado. Na verdade, foi uma omissão do Estado em agir. O Estado deveria ter agido contra a violação perpetrada por um indivíduo, certo? Só que, por isso, é uma omissão indireta, tá? Então, fique muito atento em relação a isso. É uma omissão indireta porque ele deveria ter agido frente à violação perpetrada pelo indivíduo sob sua jurisdição. Ok, pessoal? Portanto, vamos lá. Portanto, vamos lá seguir aqui na nossa análise. Espero que vocês tenham compreendido essa parte da responsabilização. Realmente parece um pouco um negócio meio de doido aqui. Parece que a gente está em termos abstratos, mas isso é importante para que você entenda que o Estado ele tem responsabilidade e uma dessas suas responsabilidades, além das suas responsabilidades diretas, é dar conta dos indivíduos que estão sob sua jurisdição ou estão sob sua guarida, ok? E daí quais seriam os sujeitos passivos, né? Olha só, aqui sujeitos ativos, né? Merecedores que têm a tutela. Aqui são as pessoas, as comunidades, os grupos que sofram violações aos seus direitos humanos. São as pessoas, Maria da Penha, são as comunidades, né? Por exemplo, uma comunidade indígena como toda ela, né? Ou um grupo, né? Aquela comunidade indígena específica. Por exemplo, nós temos dentro da nossa Constituição e temos dentro de várias normas nacionais e inclusive internacionais que protegem as comunidades tradicionais como os quilombolas, né? Aí você tem o quê? Você tem lá os quilombolas sendo protegidos, por quê? Porque na verdade foram africanos escravizados que fugiam do regime de escravidão e constituíam comunidades escondidas, longínquas, isoladas. E, em razão do tempo, eles se apegaram à terra e passaram a viver da subsistência naquele local. Então eles eram lá escravizados por um senhorio numa fazenda, eles fugiam para que o senhorio com seus capatazes não os encontrassem, eles fugiam para muito longe, entravam lá numa floresta dentro e lá viviam de subsistência. Com o tempo, aquilo foi criando, eles trouxeram também a cultura africana que tinham e também as raízes que foram criando e formaram comunidades ditas tradicionais, especificamente nesse caso as comunidades quilombolas. Então nós temos em relação às comunidades quilombolas uma proteção de todas essas comunidades, que é um grupo vulnerável, é uma minoria também aqui, e além disso, quando nós tivermos a violação em relação a uma comunidade específica, nós temos um grupo sendo tratado. É só para que você entenda, e isso é importante, porque muitas vezes você pensa assim, não, para que um Estado possa ser demandado por uma violação de direitos humanos, nós temos que arrebentar o direito de todas as mulheres. O Estado não deve agir na proteção dos direitos de todas as mulheres, não está errado. Basta uma, a Maria do Rosário, basta um grupo, aquela comunidade quilombola, não todos, tá? Então, aqui na tela para nós. Ótimo, pessoal. Perfeito? Vamos avante? Vamos. Agora a gente fala dos pré-requisitos para a responsabilização. O que é importante você entender aqui? A responsabilização, ela depende de dois pré-requisitos básicos. Eventualmente, pode ser que, em razão do tratado, em razão da estrutura do sistema global, da estrutura do sistema da OEA, nós tenhamos outros pré-requisitos. Mas daí isso fica para o estudo de cada um dos sistemas propriamente. Mas dois requisitos são sempre exigidos. E eu tenho certeza que um deles você já sabe. Veja só que interessante. Primeiro pré-requisito: aplicação das normas de direitos humanos às pessoas não signatárias dos tratados internacionais. E o outro
esgotamento dos mecanismos internos antes da aplicação das normas de direito internacional. Eu vou de baixo, porque o de baixo é mais simples. E o de baixo é aquele que eu disse que você já sabia. O esgotamento das vias internas, certo? Beleza, o esgotamento das vias internas. Esgotadas as vias internas, nós temos a possibilidade de responsabilização internacional. Esse é o primeiro pré-requisito. O outro, e aqui é um pré-requisito alternativo, porque o outro é o seguinte: é óbvio que, se o Brasil é signatário da convenção que trata sobre a proteção dos direitos da mulher e ele viola, pode ser responsabilizado, certo? Por quê? Não deu conta internamente da situação, poderá ser responsabilizado. Aí tudo bem. Só que vamos supor que determinado país oriental, cuja cultura, né, cuja orientação cultural, a moral daquela coletividade seja diferente, eventualmente, do que está pactuado naquela convenção, e ele não seja signatário daquele tratado. Ele optou por não assinar. Só que, claro, dentro da convenção que trata sobre os direitos das mulheres, inclusive, né, aqui já para fazer um paralelo, essa é uma convenção muito criticada. Por que ela é muito criticada? Porque ela impôs uma visão ocidental de mundo, né? O exemplo mais claro que eu posso te dar aqui é o caso do uso da burca, do uso do niqab, né, que é muito comum nos países orientais, e a utilização em países ocidentais representa em grande medida um sinal de discriminação, de inferioridade da mulher, né? Então, para uma cultura francesa, por exemplo, para a sociedade francesa, o uso da burca e do niqab pode gerar ali um certo desconforto e uma noção de discriminação, o que gera, talvez, a movimentação de órgãos internos para a defesa daquelas mulheres, acreditando estarem elas sendo subjugadas naquela realidade. Ao passo que lá no Oriente é algo normal, algo que é subjacente e imanente àquela cultura. Pois bem, não obstante essas diferenças, e essas diferenças, pelo que nós vimos no estudo das características, devem ser respeitadas em razão do relativismo cultural, mas também em razão das características que vimos, nós vamos buscar o quê? Um ponto, um núcleo duro de direitos universais, que são aplicados a todas as pessoas em todos os territórios. E aí o que nós temos? Vamos supor que um determinado Estado viola, não é signatário, porque ele é oriental. Ele viola essas normas, ela não é signatária porque ele alega o seguinte: olha, não diz respeito, eu soberanamente decido não aceitar esse tratado internacional justamente pelo fato de que eu tenho particularidades culturais próprias que impedem que eu assine. Pois bem, não assinou. Só que não assinou e violou aqueles direitos mais básicos, aquele núcleo que não poderia ser violado. Aquelas normas ditas doutrinariamente como jus cogens. E aí se busca também a possibilidade de responsabilização. Tá, professor, e como que é esse caso? Veja, você vai ter que identificar normas de direitos humanos que seriam essenciais, consideradas jus cogens e que justificariam uma atuação pelos mecanismos extraconvencionais fora do âmbito de proteção de uma convenção internacional, mas que justificaria a atuação das Nações Unidas ou da OEA, se fosse o caso. Certo? Então tá aí, seriam dois pré-requisitos. Num primeiro momento, você é signatário, violou as normas internas, violou os direitos humanos e não deu conta internamente de resolver o problema, esgotou as vias internas, responsável. Num segundo momento, ainda que você não tenha a obrigação direta, mas por se tratar daquele núcleo mínimo de normas jus cogens e você as violou, você pode ser responsabilizado, mesmo que não seja signatário do tratado, mesmo que não seja, inclusive, parte do organismo internacional, tá bom? Pré-responsabilização está aqui para vocês, só para que nós possamos avançar na matéria. Agora a gente passa, para que a gente possa avançar na matéria, a gente passa a falar quais seriam as obrigações que poderiam ser aplicadas aos estados. Então tá aqui, eu já peço desculpa antecipadamente, que agora que eu vi, tá aqui obrigados. Não, são obrigações. Obrigações dos estados decorrentes de violação de direitos humanos, né? Aqui é uma exemplificação, são algumas obrigações que podem ser impostas. Primeira delas, e a mais básica, cessar a violação do direito, tá? Beleza, violou, cessa, para, não viola mais. Os estados são obrigados a agir incondicionalmente para a cessação de violações de direitos humanos. Consiste no dever de garantir a dignidade das pessoas. Tranquilo?
Mas o Estado também poderá ser obrigado a se omitir de futuras violações, ou seja, além disso, né, isso ocorre muito em razão da aplicação da primeira consequência. Olha, além de você cessar a violação, você vai se responsabilizar de não mais violar, né, de não mais praticar futuras condutas violadoras de direitos humanos. E ainda temos o quê? Nós temos a restituição natural, o retorno ao status quo ante. Por exemplo, vamos supor que o Brasil adote uma prática amplamente discriminatória, no sentido de que a pessoa negra não poderá ser, né, de uma hora para outra. Vamos supor que nós temos a situação legal atual. Beleza. Com as condições de elegibilidade, as pessoas votando, enfim. Aí vem um governo e diz o seguinte, tudo bem, a partir de agora é o seguinte, voto de branco vale 2, voto de negro vale meio. Então, cada 2 negros, 1 voto. A cada branco, 2 votos. Né? Você cria ali uma ponderação de votos, você cria pesos em razão de questões raciais. Isso é o quê? Extremamente discriminatório. Não pode, certo? Mas vamos supor que essa conduta foi criada, legislada, foi colocada na Constituição. Está lá. Norma constitucional, né? O artigo 1A da nossa Constituição. Vai lá na parte dos fundamentos da República e cria um outro fundamento dizendo que no que diz respeito à participação política, o voto do branco vale 2 e do negro vale meio. Pergunto para você, o Estado brasileiro pode ser demandado? É claro que sim, e será muito provavelmente, se eventualmente essa regra fosse vigesse e suportasse aqui as pressões internas decorrentes desta previsão. Mas vamos supor que o Brasil foi lá, criou essa regra está valendo e foi demandado internacionalmente. Ele pode ser exigido, pode ser demandado para quê? Para que restitua ao estado natural. Ou seja, uma vez violado o direito humano, compete ao Estado repará-lo, retornando ao dito status quo ante, a situação anterior à violação, tá? Um exemplozinho para você aqui facilitar a compreensão. Satisfação corresponde a todas as formas imateriais de satisfação de violações de direitos humanos. Como, por exemplo, pessoal, vejam, pasme, desculpas oficiais. Isso aconteceu no âmbito da Comissão da Verdade. Né? O Estado brasileiro, a partir da apuração das violações de direitos humanos perpetradas contra as pessoas no período da ditadura, né, quando se identificava que determinada pessoa foi vítima ou pessoa que sumiu, um familiar que sumiu lá, houve o envio por parte do Estado brasileiro de pedidos de desculpas oficiais, né? Programas de formação e capacitação dos responsáveis pela violação dos direitos humanos. Né? Por exemplo, lá nós temos lá agente penitenciário que age, que agride os presos fora das regras de contenção de força. Né? Daí houve condenação do Estado que era responsável por manter aquela penitenciária e ato contínuo foram obrigados os servidores a participar de um curso de formação para que não mais agredissem. Isso é possível também. Né? É uma ideia de satisfação e cuidado. Aqui é satisfação do direito humano. Né? Por quê? A satisfação do direito humano é a satisfação, você criar mecanismos para que essas violações não mais ocorram, ou você satisfaça de forma imaterial a violação, ok? E temos ainda a indenização. Então falamos da restituição integral, da restituição natural, falamos da satisfação e agora da indenização. E aqui é o aspecto pecuniário. Se a restituição natural ou a satisfação não forem possíveis ou insuficientes, poderíamos complementar, haverá a indenização, que pode constituir uma compensação pecuniária. Veja, em relação a Maria do Rosário, nós tivemos isso. O Brasil foi demandado para várias coisas, né? Primeiro, para julgar o caso da Maria da Penha, buscando a satisfação, certo? Para não mais praticar esse tipo de conduta, visando não mais praticar esse tipo de conduta omissiva, ou seja, omissão a futuras violações, cessar as violações que estavam sendo perpetradas e também o quê? Indenizá-la. Ela recebeu uma indenização pecuniária pelo Estado em razão da mora na sua atuação. Perfeito? Portanto, são aqui, só deixa eu complementar porque nesse slide também ficou errado, são aqui as obrigações. São aqui as obrigações dos Estados decorrentes da violação de direitos humanos, ok? Perfeito, pessoal. Então, com isso, nós falamos a respeito dessas obrigações, mas que para que possamos concluir a nossa análise, nós vamos voltar um pouco
para falar sobre a questão das normas jus cogens. Veja que eu falo com alguma frequência a respeito dessas normas, uma vez que esse tema ele é importante para fins do nosso estudo. É um tema, as normas jus cogens, embora a gente não tenha assim um tratamento objetivo, né? Eu até vejo o aluno, às vezes ele chega, professor, parece que eu leio e uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, mas é realmente isso. Nós não temos um tratamento uniforme em relação a essas normas jus cogens. É algo que tem sido construído, é algo que cada doutrinador ele olha e defende um ou outro aspecto, mas a gente procura aqui de forma didática extrair o que é importante e como você deve se portar e interpretar questões para acertá-las em prova. Na tela, vamos lá? Dentro da questão da responsabilidade e normas jus cogens, primeiro, por que existem, né, a possibilidade de responsabilização por violação de normas jus cogens, independentemente da parte ter assinado um tratado internacional especificamente considerado, ou até mesmo independentemente de a parte fazer parte de um organismo internacional como a ONU ou a OEA. Primeiro, pelo dever mútuo de cooperação da sociedade para pôr fim a estados de violação de direito. Ou seja, nós temos um dos deveres referidos aqui no âmbito da ONU, é o dever de cooperação. Né? Então, veja, por conta desse dever, o Estado não pode dizer o seguinte, olha, eu não vou assinar o tratado e não posso ser responsabilizado porque eu estou afim de violar os direitos humanos das mulheres. Certo? É um estado de violação, então nós temos esse dever mútuo de respeitá-los. Certo? Ainda, não se aceita a violação por nenhum Estado das normas jus cogens, ainda que o Estado violador não tenha assumido o compromisso internacional de respeitá-lo. Por fim, a aplicação de sanções de caráter punitivo e educativo em razão do denominado regime agravado de responsabilidade nas violações das normas jus cogens. O que seria esse regime agravado de responsabilidade? A questão aqui é o seguinte, pessoal. Se fala muito, e talvez você até encontre essa referência em questões de prova, quando estiver relacionado às normas jus cogens, que seriam aquelas violações sistemáticas aos direitos humanos. Seriam estados autocráticos, estados que não respeitam, né? E veja, a gente está falando sempre em normas. Normas pressupõem o quê? Convenções, tratados internacionais, mas em última análise é o quê? É lei, é Estado de Direito, ou seja, seria um Estado internacional de direito, regras internacionais que se aplicariam e vinculariam a todos. Por isso que se fala que direitos humanos combinam com estados democráticos. Um dos princípios norteadores de todo estudo dos direitos humanos é o respeito ao princípio democrático. Não faz sentido se falar, em direitos humanos em países autocráticos. Mas isso não impede que, a depender dos direitos violados, se atue contra esses países autocráticos. E a ONU faz isso. A ONU faz isso, por exemplo, e já falamos aqui hoje, inclusive, a respeito da questão relativa à violação de direitos humanos na Coreia do Sul. Na Coreia do Norte, né? Acho que é a Coreia do Norte. Então, tá aí para vocês, veja só, regime agravado de responsabilidade nas violações das normas jus cogens. E agora sim, a gente passando pelos temas até então vistos, nós concluímos a parte da responsabilização internacional. Bacana, pessoal? Assunto encerrado, mais um assunto completado para fins do nosso estudo.